Olá pessoal, tudo bem? Que bom que estamos juntos a partir de agora com você que está sintonizado na TV Evangelizar. O Brasil de Cor de hoje está na Universidade Zumbi dos Palmares e o nosso convidado é o reitor José Vicente. Reitor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos falar no Brasil de Cor sobre essa sua história que começou lá em Marília, né? Há 60 anos. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho como é que foi a sua infância. Eu que agradeço pela gentileza e antecipadamente já quero cumprimentar a TV Evangelizar por ter tido essa preocupação, essa dedicação e esse carinho, né, de abrir um espaço para esse tema tão relevante dentre a sua grade de programação e mais que isso, ainda prestigiar, né, um profissional de extrema qualidade como é o nosso queridíssimo jornalista Erivelto, né? Então a gente está muito feliz por isso. Chegar aos 60 anos, mas também fazer uma revisitação do que foi essa trajetória, é sempre um momento de profunda alegria e emoção, porque, de fato, eu era, como todos os jovens pobres da periferia, um jovem negro, filhos de Boia Fria, que trabalhava na Boia Fria, numa cidade, né, muito limitada, Marília, né, a 500 quilômetros da capital, uma cidade agrícola, e que as pessoas pobres e que os jovens pobres tinham quase nenhuma possibilidade de sonhar com a realização pessoal, com o sucesso, ou mesmo com a possibilidade de mudar aquela realidade em que ele estava inserido. Então, apesar disso, a vivência e esse momento importante da minha vida foi uma vivência alegre, feliz, com os meus familiares, com os meus amigos, ainda que com todas aquelas dificuldades e todas aquelas limitações de um jovem pobre de Boia Fria, mas ainda assim foi uma vivência alegre, foi uma vivência com muita interação, com muitas ações e ocorrências prazerosas. Então foi uma infância muito legal, muito bacana. Bom, e como é que foi a virada do senhor vir para São Paulo, uma cidade imensamente maior do que Marília, uma cidade que assusta muita gente? Pois é, na verdade o jovem, por natureza, além de ser arredio, ele é impetuoso, né? E eu sempre tive mesmo ali na Boia Fria uma terrível resistência a manter ou estender aquilo como uma forma permanente de vida. Então eu sempre pensava, eu preciso sair dessa, né? Não foi para isso que fizemos a Revolução. E como é que eu posso me libertar dessas dificuldades todas que estão envolvidas na relação de um jovem negro, de uma cidade pequena, pobre, de uma família pobre de Boia Fria. Então a gente sonhava em fazer sucesso na capital, né? Ou vir para a capital através das oportunidades que a capital colocava na vida de toda pessoa. Então o primeiro raciocínio era esse: olha, se eu fosse para a capital e lá tentasse expandir ou desenvolver algumas das minhas habilidades, ou se lá eu me debruçasse para trabalhar e desenvolver uma série de atividades, eu poderia ter uma vida melhor do que a tenho hoje. Então, a referência era essa: vim para a capital para ser bem-sucedido pessoal e profissionalmente. E quantos anos o senhor tinha? Isso daí, uns 7, 8 anos, né? Com 7, 8 anos a gente assistindo televisão, via aquelas coisas de São Paulo, né, da capital, e ficavam todos ali entusiasmados, ficávamos todos tocados por aquelas luzes, aqueles prédios, aquelas grandes ocorrências culturais, etc. e tal. E no interior, né, aquilo era um acontecimento fantástico que inebriava toda a juventude. Então, naquele momento já tinha essa ideia central que, olha, um dos poucos lugares ou lugar em que eu posso mudar essa realidade é estando na capital. E tanto quanto isso, um dado também que esteve muito presente: olha, e para estar na capital e para fazer essa mudança é preciso estudar. Isso sempre esteve bem postado na minha concepção. E o senhor veio para cá com quantos anos? Pois foi uma longa história, mas eu cheguei aqui em São Paulo com 20 anos. Já cheguei até um pouco tarde, mas já cheguei aqui numa situação um pouco diferenciada, porque estando em Marília e na trajetória que se seguiu até os 17 anos, uma situação muito sui generis, porque à época eu estava pintando paredes, já não era mais Boia Fria, tinha progredido, agora estava pintando paredes lá em Marília,
e apareceu a oportunidade de um concurso para a Polícia Militar, que também era para a região de Marília. Ou seja, os jovens daquela época teve essa oportunidade de, participando de um concurso da Polícia Militar, poder, naquela época, significava mais ou menos 5 vezes mais do que eu ganhava ali pintando parede ou coisa que tais. E era também um prestígio, né? Ser policial militar, ter um revólver na cinta, né? A farda, enfim. Isso acabou sendo um estímulo para eu dar esse salto. E aí me inscrevi, passei no concurso, fiz uma escola preparatória de 1 ano numa cidadezinha pé de Marília, São José do Rio Preto, e aí veio talvez o motivador dessa grande mudança e transformação. Aquelas pessoas deveriam permanecer nas suas cidades, os policiais permaneceriam trabalhando na minha cidade, e foi por isso que eu me inscrevi, né? Porque eu falei, policial, aqui na minha cidade, ganhando 5 vezes mais, tá tranquilo. Tudo que eu pedi a Deus, né? Ainda com revólver na cinta. Tudo que eu pedi a Deus. Mas na última semana veio a determinação, então, do comando da Polícia Militar que, última forma, todos irão para São Paulo, né? E com isso eu fui obrigado a vir para São Paulo. E estando aqui em São Paulo, descortinou o horizonte de realizar aquilo que eu havia pensado anteriormente, que era justamente, estando aqui na Cidade das Luzes, então, dar encaminhamento, primeiro, ao estudo, que era o que estava em mente, e segundo, a partir da própria polícia, abrir outros caminhos e outros flancos, né, em direção. Quanto tempo o senhor ficou na polícia e como é que foi a sua virada profissional? Como é que o senhor decidiu fazer direito? Na verdade, foi bem isso. Eu vindo para cá, a primeira percepção era de que, olha, já tenho, então, os ferramentais para começar a fazer essa trajetória. A primeira coisa que eu preciso fazer é entrar no curso de Direito. Eu gostava desde garoto e com os colegas a gente já tinha essa perspectiva do direito como um espaço bacana para você realizar muitos dos sonhos. E por conta disso, então, fiz a inscrição no processo seletivo das Faculdades Integradas de Guarulhos, aqui na proximidade de São Paulo. Passei e, estando soldado, concomitantemente iniciei o curso de formação o curso de Direito, que depois iria formar como advogado. Então, me preparei na advocacia e já na preparação da advocacia, iniciava-se grandes debates, principalmente aqui em São Paulo e principalmente na Ordem dos Advogados, um debate primeiramente de meio ambiente e seguiu-se direitos humanos. E eu sempre gostei muito dessas discussões, comecei a me embrenhar para dentro dessas discussões e, aproximando-se da minha formatura, eu me formei em 86, já estava aquele prenúncio ou a pré-discussão da Constituinte. Questão racial? Da Constituinte. A Constituinte. E antecedendo a Constituinte, tinha uma grande discussão qual seria o papel e a participação do negro dentro da Constituição. E aí o senhor começou a sua militância, digamos, nos movimentos negros. Aí eu comecei a militância dos movimentos negros. Essa militância foi crescendo até o senhor chegar à fundação da Afrobras, que foi uma entidade que buscava dar melhores condições para os negros que iam entrar no vestibular, foi isso? Na verdade, sim, a gente começou a ter essa discussão e sentou-se para elaborar muitos dos formatos do que veio depois na Constituição, os debates políticos, os debates acadêmicos, a estruturação de uma agenda para a Constituinte, etc. e tal. Finalizou a Constituinte. E aí depois, então, tinha todo um trabalho a ser feito para tornar efetivo aquilo que estava estruturado na Constituinte. E nesse meio tempo surgiu um fato também inovador e diferenciador, porque eu acabei conhecendo a Escola de Sociologia e Política. Coincidentemente, eu advogava no Tribunal de Justiça Militar de São Paulo e próximo do Tribunal de Justiça tinha a Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E a Escola de Sociologia e Política de São Paulo, à época, era um espaço de recepção e de muita efervescência, principalmente da esquerda, né? Precisamos fazer revolução, precisamos mudar o mundo, etc. e tal. E eu fiquei muito interessado por aquele tipo de manifestação que ali se dava e, ao final, resolvi fazer o curso de Sociologia. E no curso de Sociologia, curiosamente, lá, além de ter negros, tinha um recorte muito intenso para dentro dessa perspectiva da negritude.
E logo nós nos juntamos e os debates pós-constituintes continuaram em toda a sociedade lá também, e dos temas que se colocaram e dos desafios que estavam impostos, todo mundo tinha uma vertente de que era preciso intervir na educação e que essa educação poderia ser começada, inclusive, com uma tentativa de aumentar o número de jovens negros nas universidades públicas. E para isso achamos que seria importante ou seria bastante significativo se a gente começasse a preparar jovens negros para entrar na USP e assim aumentar o número de negros no ensino superior. E por conta disso, então, estruturamos primeiro uma ONG para fazer isso, que foi a Afrobras, e depois um curso preparatório para jovens negros nas universidades públicas, especialmente na Universidade de São Paulo. Não é? Isso não rolou, em 6 meses esse projeto fez água, porque nós não tínhamos recursos, tínhamos lá muitos discursos, muita boa vontade, muito voluntarismo, mas não tinha nem o dinheiro e nem tinha o conhecimento técnico de como se constrói um curso preparatório para incluir pessoas no ensino superior. Então, os primeiros 6 meses, os que tinham muito desejo no meio do caminho arrefeceram, quem já não tinha dinheiro e ajudou minimamente numa vaquinha pôr o projeto de pé, depois teve suas dificuldades e o resto precisava cuidar da vida. E disso, então, nós fizemos um movimento que depois foi o fio condutor da Zumbi dos Palmares. Qual seja, nós definimos que aquela condução não seria possível e que, por conta dela, seria interessante se a gente tentasse uma outra hipótese. Olha, ao invés de preparar os jovens negros para entrar na USP, por que a gente não pega os jovens negros que já estão preparados e a gente coloca nas universidades privadas? Agora, antes da gente continuar falando sobre a Zumbi dos Palmares, essa semana, recentemente, saiu um levantamento dizendo que hoje já é maioria nas universidades públicas do país os negros e pardos. Então, essa já é um resultado de uma luta que começou lá em 86, 88, por aí, né? Então, de certa maneira, é uma boa notícia. Né? Não, é uma ótima notícia, porque quando nós debruçávamos, primeiro para tentar colocar os negros na USP e depois para montar a própria Zumbi, os negros eram 3% do ensino superior. Aliás, nós fomos para as ruas, à época, pedindo 10% de cotas para negros no ensino superior, não para mudar os números, mas para ter 10% pelo menos. Não é? Então a notícia é boa porque ela, em grande medida, e do ponto de vista aí de trajetória e simbolismo, ela é uma repercussão e uma produção de resultado do que foi a luta que começou há muito tempo, logicamente, mas esteve recortada nessa época e que teve a Zumbi também como um símbolo importante, porque mesmo naquele tempo, quando se pedia 10% de negros nas universidades públicas, a gente já estava com uma ideia revolucionária, uma universidade negra no Brasil, né? Então, isso acabou catalisando a discussão, as polêmicas e ajudou também a construir o caminho. Bom, eu estava falando sobre a Universidade Zumbi, né? Então, criou-se essa universidade. Em princípio, era para ser uma universidade só de negros ou ela surgiu como sendo uma instituição para brancos e negros? Como é que foi essa criação? Não, o sentido nunca foi esse. O sentido era de que a continuidade do programa de bolsas para negros nas universidades privadas foi o caldo que preparou a Zumbi. Por quê? Porque em algum momento a gente estava com 1.000 jovens negros nas universidades privadas. E gerir tudo isso já era quase que parte da gestão relacionada com uma instituição de ensino superior. Então, nós já tínhamos muitos dos insumos disponibilizáveis para fazer esse trabalho. E disso, então, veio a discussão que se aprofundou, e por que não uma universidade? E se fosse uma universidade, tendo como paralelo o quê? Foi daí que veio o interesse para conhecer pessoalmente a experiência das universidades negras norte-americanas, e fomos para lá e vendo lá, então voltamos já definido no sentido que caberia, que era importante e que seria uma boa contribuição uma universidade para negros. Agora, a perspectiva não era uma universidade de negros, mas para negros a partir do pressuposto de que, olha, para combater isso que nós nos
postamos a discriminação, o racismo, a intolerância, nós precisamos de um ambiente de educação que recepcione a todos e que tenha esses valores como bases fundantes. Não é? E por conta disso, uma universidade negra, na nossa percepção, era uma universidade que estivesse estruturada em cima desses valores. De modo que nunca, na sua estruturação, foi pensada uma universidade para negros e também nunca uma universidade que não tivesse como estruturação e fundiação esses pressupostos. E hoje como é que é feita a seleção? Quem pode entrar na universidade? Até corintiano a gente brinca aqui, né, em São Paulo. Mas qualquer jovem, qualquer menino, qualquer menina que goste dos valores que advogamos, que gosta do recorte que nós instituímos e que gosta da forma e da metodologia com a qual nós desenvolvemos essa qualificação no ensino superior, são todos bem-vindos. E, coincidentemente, nós temos aqui negros, na sua grande maioria, é verdade, mas tem branco, tem japonês, tem chinês, tem imigrantes, temos bolivianos. Não existe hoje mais uma cota para negros na universidade? Não, ela existe do ponto de vista de formatação legal. Por quê? Quando nós construímos lá atrás a estruturação do projeto, a preocupação era de que, olha, mas a gente, sem ter uma trava, pode correr o risco de um trabalho que tem essa finalidade e que tem essa destinação ser um trabalho que, ao final, possa ser desvirtuado. Porque se os negros não chegarem ou se os brancos chegarem na frente, de repente a gente fica sem uma ferramenta de cumprir o objetivo. Então, por conta disso, na estruturação do projeto da instituição e no seu estatuto, no seu organograma, já definia que 50% das vagas ficariam automaticamente destinadas aos negros. E depois, a partir de 50%, todos teriam o acesso. Bom, mas não se fez necessário, porque na trajetória sempre foram os negros que mais acorreram para Zumbi. Ok. O reitor José Vicente tem 2 mestrados e ele também é doutor em educação. Reitor, essa sua especialização em educação tem também uma preocupação, né? O senhor diz que educação talvez seja o único caminho para a gente diminuir desigualdades, para a gente diminuir o preconceito. É por aí mesmo? Não tenha dúvidas. Quem não teve a sorte de um bom berço, né? Quem não teve a sorte de um berço de nascimento que já apresentasse um mundo pronto, não é? Ele só tem uma possibilidade de dar um salto civilizatório, pessoal, profissional, espiritual: conhecimento, não é? E o conhecimento, ele, além de preparar um profissional especial para o mercado, ele pode fazer muito mais. Ele pode aprimorar o cidadão, né? E um cidadão aprimorado é um cidadão que esteja baseado, estruturado, fundiado em cima de valores civilizatórios inquestionáveis, incontestáveis, como né, o respeito à pessoa humana, a valorização da diversidade como uma dimensão importante da relação social e o combate e também a luta por todo tipo de preconceito, seja de raça, seja de cor, seja de origem, seja de sexo, qualquer tipo de intolerância que ao final não permita que o indivíduo possa se manifestar e possa criar e possa se realizar, porque hipoteticamente esteja limitado por essas manifestações. Então, nós acreditamos que uma educação precisa ser uma educação libertadora, que mais do que formar um profissional qualificado, habilitado, forme também um cidadão. E o cidadão, a nosso ver, que precisa, deve ser estimulado, é um cidadão que esteja estruturado por cima desses valores, né? De respeitar o outro, de valorizar a diferença no outro e de permitir que todos se realizem como pessoas, como indivíduos, não é? E como pretendentes de construir uma trajetória estruturada em cima desse desejo, dessa vontade, não é? E dessa ambição de ser um cidadão bem-sucedido, feliz e satisfeito com a realização das suas obras. O que lhe traz mais orgulho quando o senhor olha para trás, vê a Zumbi dos Palmares aí com 16 anos, a Afrobras com mais de 20 anos, o que lhe traz mais orgulho dessa sua trajetória? Olha, o que me traz mais orgulho para mim é ver esses jovens negros
que antes de mim e antes desse trabalho talvez não tivesse possibilidades, não tivesse meios, não tivessem possibilidades, meios e mecanismos para integrar um corpo de uma universidade, que não tivesse meios, mecanismos e formas de integrar e chegar ao mercado de trabalho e que não pudesse ter essa sua trajetória reconhecida e valorizada se não tivesse uma instituição com essa característica e com essa natureza, não é? Então, o orgulho é de ver que isso hoje completa 15 anos, que esses meninos que hoje aqui estão não estariam se não houvesse um espaço dessa natureza e que esses meninos que aqui estão e que interagem dentro desses espaços não só internalizaram isso, como tem isso como referência, como um orgulho, né? Algo que lhe auxilia e que lhe fortalece a autoestima e empodera enquanto cidadão brasileiro, mas enquanto cidadão negro. Então, o orgulho é ver nos corredores à noite esses meninos transitarem para lá e para cá, as meninas tudo bem postadas, tudo bem apresentadas, dentro de uma perspectiva em que mesmo o racismo, mesmo a discriminação, mesmo a intolerância não os amedronta. Pelo contrário, eles estão, fortalecidos, estão embevecidos, estão bastante tranquilos e seguros, que têm problemas, que têm luta para ser feita, mas que têm instituição e que têm já um caminho que foi cimentado. O senhor acha que esse começo de século XXI, principalmente esses 20 anos, últimos 20 anos, eles trouxeram uma mudança significativa para os negros brasileiros? Não todas as mudanças que seriam minimamente necessárias e justas, mas as mudanças que minimamente permitiram que a gente saísse do lugar comum e principalmente do imobilismo. Porque há 20 anos atrás, colocar a demanda de negro era um nonsense, né? E realizar qualquer dessas demandas era alguma coisa que sequer estava dentro da agenda política. E 20 anos depois você está trazendo para todos nós uma informação extraordinária. Olha, os negros já são 50% da universidade. Isso por uma ação de política pública que começou há coisa de 15 anos, né? Cotas para negros nas universidades começaram há 15 anos. Imagine se nós tivéssemos começado no 14 de maio de 1888. Então, esse Brasil seria uma potência econômica, seria uma potência de possibilidades e seria um grande país, mais justo, mais igualitário e todos estariam muito mais interessados, muito mais qualificados e muito mais tranquilos contra essas oportunidades que estão dispostas a todos. Mas, se em 15 a gente fez isso, imagine se a gente só tiver o juízo de manter nessa toada, né? Significa que em muito pouco tempo a gente pode resolver grande parte dos problemas que ficaram no passado. O que o senhor espera para os próximos 20 ou 30 anos, lá por 2050? Que tenha mais jornalistas como você, né, para fazer as entrevistas e conduzir problema por um motivo muito simples e muito sério e talvez estruturante. Você sabe que em todo grupo social, em toda a sociedade, todo país, toda nação, você estrutura o pensamento, a atitude, a crença a partir do desenho que você constrói do que é o país. Do que se constitui o país, quem faz parte desse país, né? E o nosso país, como nós sabemos e acompanhamos até então, é um país que é estruturado em cima de um padrão que não diz respeito à nossa realidade, né? Ou seja, é um país branco, eurocêntrico, de homens e mulheres brancos de olhos azuis, que tem alguns gostos, alguns pensamentos, alguma atitude, mas que não é um país verdadeiro. Então, o dia que a gente conseguir trazer para dentro desse país o Brasil real, que é um Brasil de miscigenados, que tem negro, que tem branco, que tem índios, então eu acho que com isso a gente reconstrói a estrutura e a formatação estética e apresentativa desse país. Quando isso acontecer, todos se sentirão pertencentes, sentindo-se pertencentes, todos se sentirão estimulados, né, empoderados por essa circunstância e com isso o nosso Brasil vai ao final se constituir num Brasil de todas as cores. Então, eu acho que quando a gente instituir isso como uma verdade, de forma honesta, de forma transparente, eu acho que a gente dá um salto mental e cultural para dentro dessa perspectiva. E para isso nós precisamos da comunicação, precisamos de mais negros falando, precisamos de mais tema negro estando dentro do ambiente de comunicação e precisamos de um padrão de apresentação estética oficial que prestigie e valorize todos os brasileiros, ou todos os recortes de brasileiros no nosso país, e, fundamentalmente, o brasileiro negro.
Reitor José Vicente, eu agradeço muito a sua entrevista para a TV Evangelizar, para o Brasil de Cor. Eu que agradeço, de novo cumprimento a TV Evangelizar e o Brasil de Cor, né, por essa oportunidade de estar colocando um tema tão importante na agenda e digo da satisfação, né, de poder, com essas poucas palavras, levar essa mensagem, levar esse histórico e talvez estimular, né, os jovens em qualquer lugar do Brasil para que façam também uma Zumbi dos Palmares na esquina da sua cidade. Ok, muito obrigado. E se você quiser rever esse programa, use as redes sociais da TV Evangelizar. Um abraço, a gente se vê.